Olá, tudo bem? É uma alegria muito grande estar com você hoje para um estudo especial e o tema de hoje é o Espírito Santo e o conflito. O Espírito Santo é um ser extraordinário, maravilhoso. A Bíblia fala dele de ponta a ponta. Se você ler em Gênesis, diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se você ler o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 17, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Você percebe, em Gênesis e também no Apocalipse, nós encontramos o Espírito Santo em toda a Bíblia. Foi ele quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia. Foi ele quem dirigiu toda a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala, a própria Bíblia fala, que ela foi inspirada. Ou seja, os homens escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele agente, é aquele ser que trabalha por trás. Pode perceber que ele não aparece. Inclusive, não dá para se definir uma forma para o Espírito Santo porque ele não aparece. Mas o seu trabalho, a sua função, a sua obra aparece e muito. O Espírito Santo é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Por exemplo, você está assistindo agora esse estudo bíblico. Isso é obra do Espírito Santo. Você veio aqui hoje estudar esse assunto comigo. Isso é obra do Espírito Santo. Ele é onipotente. Ele é também onipresente, isto é, ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, inclusive o futuro. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus e Deus Todo-Poderoso. Agora aqui em João capítulo 16, versículo 8, está escrito o seguinte, acompanhe. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, quando ele vier, convencerá o homem, o mundo e o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Vamos analisar essa questão do pecado. Convencerá o mundo do pecado. Me acompanhe, vamos analisar esse detalhe de que ele convenceria as pessoas do pecado. O que é pecado? De acordo com a Bíblia, o que vem a ser pecado? Vamos então analisar juntos. Pecado. De acordo com 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado é a transgressão da lei. A lei, os 10 mandamentos. Isto é pecado. E o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Lembre-se que ele é onisciente, onipotente e onipresente. O que acontece nos nossos dias é que todo mundo busca o Espírito Santo. As pessoas, as igrejas, os jovens, os adultos, as crianças, todos buscam o Espírito Santo. E cada um busca de um jeito. Uns sobem na montanha, outros vão à igreja, outros em casa, outros saem aí às vigílias, em jejum, e todos querem receber o Espírito Santo. A primeira coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte: quem é o Espírito Santo? É uma energia? É uma força? É um pensamento positivo? Ou é uma pessoa? Para muitos segmentos religiosos, o Espírito Santo é uma energia. Para outros, ele é a glória de Deus. Para outros, ele é um pensamento positivo. E para outros, ele é um vento. Mas, de acordo com a Bíblia, ele é uma pessoa que anda, que fala, que ensina, que convence. Ele é um mestre, é uma pessoa. Então, como podemos receber o Espírito Santo se ele é uma pessoa? Será que ele entra dentro da gente? Como é que funciona isso? A Bíblia diz que ele veio para nos convencer do pecado. O problema é o seguinte: a pessoa que está em pecado não pode ser cheia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha com todos. Acontece que o Espírito Santo faz um trabalho externo e um trabalho interno. O primeiro trabalho dele é interno, para fazer uma limpeza em nossa consciência, em nosso coração. E ele também faz uma limpeza externa, uma limpeza também na nossa vida externa. E aí é importante você entender como é feito esse trabalho, essa obra, esse milagre do Espírito Santo. Isso só pode ser feito mediante a comunhão com Deus.
quando você resolve estudar a Bíblia, quando você resolve frequentar a igreja, quando você resolve mudar de vida, quando você toma uma decisão de seguir um novo caminho, isto tudo já é obra do Espírito Santo. Ele já está preparando você. Por exemplo, só de você estar aqui agora estudando a Bíblia comigo, significa que o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Porque ele veio para te convencer do pecado. E lembre-se, pecado é a transgressão da lei. Agora tem uma coisa muito importante, me acompanhe nesse raciocínio aqui. Agora tem algo fundamental na nossa vida espiritual, na nossa vida como cristão. É o seguinte, o paradoxo colocado hoje por Satanás é assim, ó. As pessoas querem o Espírito Santo, mas não querem os mandamentos. As pessoas querem o poder de Deus, poder do Espírito, mas não querem a lei de Deus. É comum você ouvir falar por aí que a lei foi abolida. Você já ouviu falar, não já? É comum as pessoas falarem por aí, ó, Jesus morreu na cruz e aboliu a lei. E essas mesmas pessoas que falam isto, elas querem receber o Espírito Santo. E dizem que tem o Espírito Santo. E dizem que fazem curas, milagres, prodígios. Você não acha que é um paradoxo? Claro que sim. Porque o Espírito Santo veio, dentre outras coisas, nos convencer do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Em outras palavras, ele veio nos ensinar uma vida de obediência. Agora, se a pessoa não aceita a lei de Deus, como vai receber o poder do Espírito Santo? Se lá em Provérbios 28, versículo 9, diz: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Como entender isso? Resumindo, podemos dizer o seguinte: Satanás quis atacar a verdade sobre o Espírito Santo. E hoje há uma polêmica no mundo sobre a natureza do Espírito Santo. Há também um outro problema aí, quando Satanás leva as pessoas a buscarem, mas não aceitarem aí os 10 mandamentos. Aí, desta forma, Satanás procura pisar na verdade sobre o Espírito Santo. Porque hoje nós podemos ver coisas ridículas. Há pessoas que acham que receber o Espírito Santo é ficar dando pulo dessa altura. Fica pulando, e aos berros, aos gritos, aos desesperos. Há pessoas que acham que isso é o Espírito Santo. Isto não é o Espírito Santo, nunca foi e nunca será. O Espírito Santo não vem assim, não trabalha assim, não é assim que ele faz. Mas as pessoas insistem nisso. E quando você tenta mostrar a vida cristã, a obediência, os princípios da palavra, muitas pessoas dizem, não, isso é coisa do passado, isso é coisa dos tempos de Moisés, entendeu? E fogem da verdade. Muito cuidado, porque aquele que foge da verdade, aquele que não aceita os 10 mandamentos, não pode receber o poder do Espírito Santo e mais, até a sua oração será abominável. Aí você pergunta, Pastor Luiz, quer dizer então que quem não aceita os 10 mandamentos não deve nem orar? Não é assim também. A pessoa pode e deve orar. Mas como? Ela deve orar e pedir, querido Deus, tem misericórdia de mim, transforma o meu coração e ajuda-me a entender e aceitar a tua palavra. Aí Deus ouve. Agora, se a pessoa conscientemente rejeita os 10 mandamentos e ainda vai orar para Deus curar o outro, aí